E eu quero começar essa noite já anunciando para as famílias que hoje Deus tem uma palavra poderosa através do Espírito Santo para você. Uma palavra de entendimento, uma palavra profética. Hoje, queridos, nós estamos numa igreja profética e apostólica. Nós não vamos deixar de ter a veia profética e a veia apostólica. Não é verdade? Isso é o gostoso de viver o sobrenatural, de ir além do que está escrito, de dar sempre mais do que está escrito, porque tem muitas pessoas que só leem, não é verdade? Se eu perguntar aqui para vocês quantas vezes vocês leram a Bíblia, vai ter pessoas aqui que vão dizer, vai bater no peito e vão dizer 10, outras vão dizer 15, outras vão dizer 20, outras vão dizer a cada 6 meses eu leio a Bíblia, a cada 3 meses eu leio a Bíblia toda. Sabe que tem pessoas que leem a Bíblia em um mês? Mas o que significa você ler a Bíblia se ela não muda a sua vida? É só um número. A palavra do Senhor, ela muda a vida de famílias, amém? A palavra do Senhor, ela transforma casamentos, amém? Você tem que auto-refletir. Como é que está teu casamento? Como é que está tua família? Como é que está você? E é isso que é legal. Através do Espírito Santo nós vamos dar destino. Um destino especial. Mas eu quero aqui abrir um parênteses nessa noite. Eu tenho um tempo para ministrar a sua vida. Eu quero agradecer a Deus pela vida de 2 guerreiros que estão fazendo atos proféticos pelo Brasil. Estavam hoje em João Pessoa e já estão em Fortaleza e vão para o Piauí e estão correndo aí pelo Brasil. Apóstolo Jorge, apóstolo Léo Batista. Apóstolo Léo Batista eu não conheço, mas o apóstolo Jorge já esteve aqui, nós conhecemos. Vamos estar orando por eles, vamos estar engrandecendo o nome do Senhor na vida deles, porque eles estão aí batalhando no secreto pelo Brasil, fazendo atos proféticos, acendendo a menorá de Deus sobre todos os estados do Brasil. Uau! Amém? Acendendo as velas do Shabat em alguns estados, fazendo atos proféticos. Coloque eles nas suas orações. O horário que você se ajoelha, talvez seja quando você vai dormir, talvez seja pela manhã, não sei o horário que você ore, mas ora para que eles consigam cumprir a missão que Deus outorgou sobre a vida deles, que Deus guarde a família deles, as finanças, porque fazer ato profético, quando as pessoas ouvem assim, nós vamos sair para fazer ato profético. Sair para fazer ato profético necessita de recursos. Você imagina sair de um estado para outro, precisa ter a passagem ou de ônibus ou de avião. Isso precisa ter recursos. Então que os recursos não faltem para esses guerreiros, amém? E hoje pela manhã foi tremendo. E eu acordei e tinha uma foto lá no meu WhatsApp que o apóstolo Jorge mandou para mim. Conhece esse aqui? Aí eu olhei, o pastor Dado, lá da Obreiro de Cristo da Paraíba, de João Pessoa. O apóstolo, o cara é meu amigo, meu camarada, meu irmão em Cristo, que eu conheci em oração, em grupos de oração. E o pastor Dado, o apóstolo Jorge, estava conversando com um grupo de pastores. Você está aqui comigo? O apóstolo Jorge estava conversando com um grupo de pastores de lá de João Pessoa. E aí falando de atos proféticos e tal, se comunicando. O apóstolo Jorge, vocês viram aqui, é bem comunicativo, né? E ele estava falando lá sobre tudo que estão fazendo pelo Brasil, sobre qual vai ser o objetivo da missão. Em um dado momento, ele fala o meu nome, eu não sei o porquê. Ele fala o meu nome, apóstolo Alexandre, do Rio de Janeiro.
Aí no meio da multidão estava o pastor Dado e falou assim: esse aí eu conheço. Esse aí eu conheço. E aí ele mandou uma foto para mim. Sabe, existem muitas pessoas que podem não querer o seu bem. Existem muitas pessoas que podem não querer o bem da sua família, não podem querer o bem do seu casamento, não podem querer o bem do seu ministério. Mas existem muitas pessoas que estão te aplaudindo no secreto. Tem muitas pessoas que estão glorificando a Deus porque você está em pé, glorificando a Deus porque você não desiste, glorificando a Deus porque você para elas é a resistência de uma fé fundada na rocha, que a sua família, o seu casamento é a fé que elas precisam para continuar o casamento delas, para continuar a família delas, para continuar a vida delas. Ei, você está sendo visto e existe mais pessoas te aplaudindo do que pessoas te denegrindo. Preste atenção, vou repetir. Ei, você está sendo visto, existe mais pessoas te aplaudindo do que pessoas te denegrindo, irmão. Uau, diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Lá em João Pessoa, lá, caraca, não pisei lá ainda, mas esse eu conheço. O aspecto, a visão, o espelho de um homem de Deus, independente de muitos não gostem, continue fazendo o que você está fazendo, só você pode fazer. Alexandre tem que continuar sendo Alexandre. Eu não posso mudar por causa de pessoas ou de opiniões de outras pessoas. Eu tenho que continuar sendo eu. Porque sendo eu vim até aqui. E eu quero melhorar. E você precisa melhorar. Ver onde falhou, ver onde errou, ver onde você gastou muito tempo e continuar. Amém? Glória a Deus. Você está aqui comigo? Faz assim para mim. Muitos de nós falamos, irmãos, sobre família é um projeto de Deus. Ah, isso aí é tema de conferência. Quantas pessoas aqui já foram em conferências da família, em encontros de casais? Fala aí, outros que tem. Fala aí, gente. Hã? Congressos da família. Hã? Culto do amor, culto do carinho, culto do namorado, culto da namorada, culto... Não é verdade? Ah, poxa, nós prestamos atenção em tudo, né? Mas o que adianta, cara, se você não tiver ação em tudo que você aprende? Ou será que as pessoas estão realmente indo simplesmente para mais um, para todo mundo me ver? Gente, presta atenção. A gente não pode estar na igreja para as pessoas me verem. Você tem que estar na igreja por causa de Deus, para buscar uma diferença para a tua família. Se você chega na igreja achando que você sabe tudo, não vem. Você já é curumbi ungido. Você já tem asinha. Daqui a pouco você vai voar para o céu. Porque a igreja é um lugar onde nós chegamos aqui para aprender, para crescer, para colocar palavras que Deus está falando no altar através do emissário dele, seja uma mulher, seja um homem, seja uma criança, mas chegou no altar, a palavra é dita, essa palavra tem que ser rema para você, você tem que absorver, entender. Hoje no meio evangélico há muito divórcio. As pessoas estão agindo como o mundo age. Ah, casou, se der certo deu. Não é assim.
Deus quer você sofrendo? Não. Deus quer você pagando perrengue? Não. Mas se você cumprir princípios para chegar no seu casamento e chegar na tua família, você vai saber que foi Deus que te deu aquele casamento, foi Deus que te deu aquela esposa, foi Deus que te deu aquele marido. Mas o que acontece conosco é que a gente simplesmente age na emoção. Não ouve, não espera a resposta de Deus. Quer um sapato velho para estar do lado do seu. E não aguarda em Deus a decisão dele. E aí tomamos decisões erradas. E tudo que eu planto ruim, eu vou colher ruim. Mas depois que casou, assume o BO, o boletim de ocorrência. Começa a mudar você. Começa a ser transformado você. Porque o resultado de uma família não é você ver o problema do outro, mas você vê o problema que há em você. Porque é muito fácil você apontar o outro, é muito fácil eu dizer que a apóstola está errada, eu dizer que a apóstola me atazana, eu dizer que a apóstola me corrige toda hora. É muito fácil, mas o problema sou eu. Se Deus está me mostrando algo, é porque tem que mudar em mim. Se seu filho é mal educado, se sua filha é mal educada, se há problemas na sua família com os seus filhos, o problema não é teu filho, o problema é a criação que ele recebeu, o mimo que ele é, o mimado que ele é, a mimada que ela é. A hora de dar uma coça, tinha que dar uma coça, pegar a vara de goiabeira e lançar nas pernas até ficar marca. Não a ponto de matar. A Bíblia diz, não bata nos seus filhos a ponto de matar, mas corrija-os. Porque se eu não corrigir Leon, o mundo vai corrigir. E o mundo corrigindo é pior do que o pai que ama corrigir o filho, do que a mãe que ama corrigir o filho. Mas o que nós fazemos? Deixamos passar. O que nós fazemos? Passamos a mão na cabeça. Você está aqui comigo? Faz assim, por favor, pelo amor de Deus. E a família é um projeto de Deus? Sim. É um projeto perfeito? Sim. Mas a família precisa andar alinhado ao Espírito Santo, não alinhado à carne. As decisões de uma família cristã, ei, olha aqui para mim, as decisões de uma família cristã não está ligado ao que eu sei, ao que a apóstola sabe, ao que Leon sabe, ao que você sabe, ao que teu marido sabe, ao que você sabe, ao que tua esposa sabe. Não está ligado ao que o Espírito Santo quer para vocês. O que o Espírito Santo determinou para vocês. Tomamos decisões erradas, os resultados são errados. Agimos errado com nossos filhos, os resultados são errados. Agimos errado com nossa esposa, os resultados são errados. Agimos errados com os nossos maridos, os resultados são errados. Porque antes de confrontar o outro, será que você, quando casou, quando namorou, você não via todos os erros, todos os defeitos? Hã? Eu via, e a apóstola via também. Mas sempre tem aquele papinho, né, de quando casar vai mudar, não é verdade? Ou quando casar, nós vamos conseguir mudar o outro. Quem já pensou isso? Pode levantar, não precisa levantar a mão. Quem já pensou isso? Eu vou mudar o outro. Eu vou conseguir. Vai conseguir mudar? Não, irmão, é você que tem que mudar. É você que tem que ser transformado. É você que tem que orar mais. É você que tem que jejuar mais. Quando o problema se levantar, não é você apontar, eu te disse, eu te falei. Não, é você estar junto.
Porque tá junto no dinheiro, tá junto sem dinheiro, tá junto no problema, tá junto na felicidade, tá junto em tudo. Mas qual é a decisão? Eu vou comparar uma coisa aqui, você pode depois me confrontar, não tem problema não. Aproveitando que eu estou com o microfone na mão, eu posso falar, depois você me confronta. Uma pessoa que comete suicídio, ela quer acabar com a dor. Muitas pessoas que optam para acabar um casamento, elas querem terminar com um problema. Só que elas esquecem que elas vão arrumar um outro problema lá na frente. O outro problema pode ter saia, o outro problema pode ter calça. Mas elas sabem que elas não vão ficar sozinhas. Então elas acabam o problema, porque querem solucionar aquela dor. Aí cometem um suicídio no divórcio, acabando uma família, trazendo problemas para os seus filhos, para suas filhas, se tiverem. Não dão o valor necessário a Deus na família. E elas cometem um suicídio, tentando exterminar com a dor. Lá na frente, sabe que o resultado e é científico isso que eu vou falar? O resultado de toda pessoa, hoje todo mundo aqui me ama, graças a Deus. Amém, todo mundo me ama aqui. Mas amanhã ou depois eu piso no calo de vocês vão para outro lugar, vocês vão dizendo, gente, é normal isso, acontece. Mas eu sabia que eu ia prosperar nesse lugar. Olha, essa igreja aqui é melhor do que a que eu estava. Eu não prosperava porque eu estava mal naquele lugar. Não, querido. Não é isso. A nossa vida é assim. Você está num trabalho, você fica num trabalho bem. Você está aqui comigo? Você fica num trabalho bem, é o trabalho que você queria, carteira assinada ali. Daqui a pouco você não fica mal no trabalho. Aí você quer arrumar outro trabalho, porque aquele trabalho já não presta mais. Você vai para outro, tudo é novo. Por um tempo tudo é novo. Uma outra mulher é nova por um tempo. Um outro homem é novo por um tempo. Um tempo. E aí as pessoas ficam correndo atrás do rabo a vida toda, tentando encontrar uma solução para o problema que está nela. Um problema que ela só vê o problema dela nos outros. E uma pessoa que só vê o problema dela, que está nela, nos outros, ela nunca vai ver perfeição. Sabe? A Bíblia mostra um projeto de Deus levantando um homem. Esse homem chamado Adão. Adão olhou para todo o universo, toda a criação de Deus e via ali os pares. E alguns estudiosos dizem que ele caiu de grande emoção em teu coração porque ele estava sozinho no Éden. E Deus via que ele sentia a vontade de ter uma parceira. Deu sono para ele, botou ele para dormir. E tirou uma costela dele e fez Eva. Carne da sua carne. Ali eles eram para reinar no Éden, sobre todas as criaturas. Sobre tudo. Mas eles esqueceram de ouvir a voz do Espírito Santo. Um casamento que não ouve a voz do Espírito Santo é um casamento fadado ao fracasso. Se seu marido não é cristão, se sua esposa não é cristã, seja você o cristão pelos dois. Seja você aquele que vai cumprir o propósito de Deus buscando Ele no entardecer. A Bíblia diz que Adão, Daniel,
Ao entardecer, Deus vinha no Éden conversar com Adão. Sabe quantas vezes Deus vem falar com você no entardecer e você não dá atenção? Sabe quantas vezes Deus veio te procurar no Éden, que é a tua casa, no Éden, que é teu emprego, no Éden, que é teu carro, no Éden ao entardecer, e você não dá atenção para Ele, apresentando os seus problemas para Ele? Porque nós olhamos para os problemas carnais como carne, e há uma luta entre o espírito e a carne que devasta famílias. Nós precisamos submeter a carne ao espírito. O espírito precisa submeter a carne, porque enquanto a carne quiser se levantar, você não vai conseguir ouvir Deus no Éden, você não vai conseguir ouvir Deus no entardecer, você não vai conseguir ouvir Deus na virada da noite, do dia, você não vai conseguir ouvir Deus falando com você: acalma-te, 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 eu sou o Deus que estou no controle de todas as coisas, apenas me busque. E aí as famílias vão pelo ralo. Nós não somos o mundo, nós confrontamos o mundo. Nós não somos um casal do mundo, nós somos um casal cristão. E um casal cristão, uma família cristã, ela precisa colocar Deus no centro. Não o teu emprego, não a tua empresa, não o teu dinheiro, não as tuas finanças, não a tua saúde. Deus tem que estar no centro de tua família, porque Deus é a pedra angular do seu casamento, do seu propósito, da sua família. Ele é o centro que sustenta tudo. Se Ele não tiver, acaba. Esses dias eu estava falando com o Leon, conversando, algumas coisas aconteceram lá, e eu falei: Leon, você tem que olhar para Deus, meu filho. Você tem que clamar para Deus, meu filho. Você tem que entender que tudo que te favorece vem de Deus. Gente, vocês estão aqui comigo? Eu sei que é muito difícil você ser confrontado. Eu sei que é muito difícil, mas se você entender e a partir de hoje você começar a colocar os obstáculos que sempre te atrapalharam diante do Espírito Santo, Ele vai quebrar todas as pedras, Ele vai quebrar todos os obstáculos e Ele vai fazer você caminhar numa rota extraordinária. E eu falei para Leão assim: filho, você tem que dar valor a tudo que Deus dá. Tudo, tudo, tudo. A escola que Deus te deu, as roupas que Deus te dá e a família que Deus te dá. Porque essa família aqui, Leão, foi criada por Deus. O seu pai e a tua mãe só estão juntos por causa de Deus. Porque se Deus não estiver no nosso casamento, a gente não está junto. Porque eu tenho um gênio abençoado. A apóstola tem um gênio abençoado. Nós somos pessoas de autoridade. Nós somos pessoas linha de frente. Lá em casa, se Deus não está no meio, seria um ringue, seria o UFC. Sim, porque eu não baixo a cabeça, ela não baixa a cabeça. Se Deus não está sustentando essa família, a família Alves, ia ser um UFC diário. Diário não, em cada uma hora ia ser um comando, porque um querendo mandar fazer o outro, e vamos, e eu não vou fazer não, e você não vai fazer, e você vai fazer, você não vai fazer. 100% de certeza não estaríamos juntos. 100% de certeza. Isso não é porque não amou, não ama, não. É porque Deus não está no negócio. E Deus, Ele pega os opostos, cara. Ele bota na vida os opostos. Ele não bota pessoas iguais, não. Garanto aqui a você, você não ia querer viver com você. Você ia querer viver com um cara igual a você? Você ia querer viver com uma mulher igual a você? No começo é tudo bonito, né, Úrsula?
Quando eu comecei a namorar com o Úrsula, a gente viu, você usa Dove, e eu uso Dove também. E você usa tênis Puma, eu também uso. E o seu pente é preto, o meu é cinza, é igualzinho, olha que legal. E isso não sustenta o casamento não, irmão. Ser igualzinho, se vestir igualzinho, não sustenta casamento não, irmão. O que sustenta o casamento, o que sustenta a família é Deus no centro dela. O marido tem que estar atento à sua esposa. Eu olho o Úrsula indo e olho o Úrsula vindo. Olho o Úrsula pela esquerda, olho o Úrsula pela direita. Olho o Úrsula pela frente, olho o Úrsula por detrás. Eu olho o Úrsula. O meu desejo é ela. Eu quero ela. Antigamente eu queria que ela me queresse tudo, quisesse, que ela desse atenção para mim. Eu falava, amor, eu te amo. Aí eu ficava assim, eu te amo. Aí ela, tá? Aí eu, você não vai falar eu te amo também não? Olha ali a pedra bonita. Aí ela, aí eu, pô, mas você não dá nem valor uma pedra. Não tá vendo o sol, não tá vendo as coisas. Pô, por que você não dá atenção às coisas? Gente, nós temos que aprender a colocar Deus em nossa vida. Quando Deus está na nossa vida, não existe ciúme. Quando Deus está no nosso casamento, não existe problemas. Os problemas são irrelevantes. As coisas, elas conseguem ser superadas. Sabe, o momento que Adão não deu atenção para Eva, Eva deu atenção para a serpente. O momento que Adão, por isso que eu encho a minha esposa de palavras. Falo tanto, você não, você não tem noção. Ela acorda, eu já falando no ouvido dela. Ouvir música, então, quando eu estou sendo ministrado por uma música, eu quero que a minha casa seja ministrada pela música. Sabe quando você acorda com louvor? Assim sou eu, que fico um mês inteiro ouvindo e ainda botando ela para ouvir junto. Sabe por quê? Porque eu não vou correr o risco de ser como Adão. O momento que Adão ficou silencioso, a serpente foi falar no ouvido de Eva, irmão. O momento que o homem não dá atenção para sua esposa, em todos os sentidos, é o momento que o inimigo se levanta e ousa falar nos ouvidos dela. O momento que uma mulher não dá atenção devida para o seu esposo, é o momento que o inimigo se levanta e fala algo no ouvido dele. Eu pergunto a vocês, quantas vezes vocês jejuaram pelo seu casamento, jejuaram pelo seu marido, jejuaram pela sua esposa, jejuaram pelos seus filhos? Quantas vezes, sinceramente? Sabe por quê? Porque no fervor de um problema, a nossa carne vibra mais forte. Vou repetir, no fervor de um problema, quem vibra mais forte é a nossa carne. O nosso espírito, ele fica quieto. E aí nós tomamos decisões na carne. Por causa de uma atitude de Eva, eles saíram do Éden. E por essa consequência, Caim matou Abel. Porque o instinto de superioridade estava do pai e da mãe no filho. O inimigo não só tirou eles do reinado deles, do Éden, o inimigo ainda afetou
a primogenitura dos 2 primeiros filhos. E ainda trouxe o homicídio. Aí você, como cristão, você fala assim: caramba, isso é fácil, né? Caim matou Abel. Aí você fala sobre a oferta, fala sobre a oferta de um, a oferta de outro, mas você não sabe por causa da consequência. Qual foi essa consequência? Foi um pecado que aconteceu lá atrás. Eles deram a oportunidade do inimigo entrar na genealogia deles. E não só afetou o pai e a mãe, não tirou a autoridade do pai e da mãe do Éden, não tirou eles de lá, do paraíso, mas ainda afetou os seus filhos. E aí para nós é o primeiro homicídio. Então, pais e mães da Aviva Apostolic Church, pai e mães que estão nos vendo hoje, se arrependam. Porque se vocês fazem filhos para não amá-los, se vocês fazem filhos e tomam decisões no fervor da carne e acabam com o casamento, acabam com a família ou destroem, tem marido que não fala com a mulher dentro de casa, tem mulher que não fala com o marido dentro de casa. O mundo aplaude uma beleza caiada, um sepulcro caiado, mas não tem então não tem a vitalidade de uma família estruturada. Sabe a família que precisam de pessoas dentro da casa delas todo dia, para o casamento durar? Precisam de vários amigos, de várias festas, de várias reuniões, de um monte de gente. O casal e a família, ela não se suporta mais ali, precisa de outras pessoas para tentar manter algo. Ei, você não precisa de outras pessoas, você não precisa de outros seres, você precisa de Deus no seu casamento, Deus na sua família, Deus na sua casa, Deus com seus filhos, porque os filhos são herança do Senhor, o casamento e a família é projeto de Deus. Então, em vez de encontrar subterfúgios para manter um casamento na presença do Senhor, uma família na presença do Senhor, busque Deus, que é a presença. Busque Deus, porque quando Ele entrar, meu irmão, o inimigo tem que sair. Você está aqui comigo? Faz assim para mim que eu quero te ver. Pega aí sua Bíblia. E depois vocês sabem qual foi a consequência que aconteceu com Adão e Eva, não foi? Vocês sabem de tudo que aconteceu. Eu vou dizer para você, cristão que lê a Bíblia, você pode pensar que Deus, porque Adão e Eva pecaram, eles tiraram Adão e Eva Deus tirou Adão e Eva do Éden, Deus parou de falar com Adão. Deus não parou de falar com Adão, não, irmão. Deus continuou falando com Adão. Aí de nós, se Deus não continuasse a falar com Adão. Você imagina se Deus ia falar aqui, se Deus ia falar com você, se Deus ia falar comigo. Um homem todo errado e todo torto, que vivia a vida de um panorama agressivo, que vivia a vida de um panorama de querer conquistar a força, de querer dinheiro, de querer ser rico, de querer ser milionário. Eu vislumbrava um monte de coisa. Você imagina se Deus deixasse de falar com Adão, será que Deus ia falar comigo? Quem sou eu? Quem é você? Abra a tua Bíblia aí. Nós nunca seremos perfeitos, mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos buscar estar mais perto da santidade de Deus. Quanto mais perto da santidade de Deus você estiver,
mais forte você está. João 16. Pega aí a Bíblia em João 16, versículo 7. Eu tenho alguns versículos que eu vou mostrar para você como você vai fazer para ter um casamento fiel diante de Deus. Como você vai fazer sua esposa ficar bem, como você vai fazer seu marido ficar bem. Quem tem que estar lá? Eu sei que muitos aqui sabem, entende, irmãos? Eu sei que eu estou diante de uma igreja muito inteligente. Estou diante de pessoas muito inteligentes. Mas o saber, sem ser despertado, é apenas algo que está dormindo. Vocês entenderam isso aí? Eu tenho o saber. Eu sei. Mas aquilo que eu sei, que eu aprendi, está dormindo. Então, alguém precisa despertar, alguém precisa ativar aquilo. Uau! Aí vem aquela resposta. Quando você fala com alguém, ou alguém vem te pedir uma orientação, alguém vem te pedir um destino, alguém vem te pedir um conselho, e a primeira palavra que você fala, a primeira frase que você fala para a pessoa faz assim: eu sei, eu sei, eu sei. E aí você percorre, que você vê que a pessoa, você vai conversando com ela, fazendo gabinete. Então eu vejo isso direto. Tem um momento de gabinete que eu falo assim: então vai lá e resolve. Você sabe tudo. Tudo que nós sabemos, precisamos colocar em prática, irmão. Tudo que eu aprendo, aprende uma coisa com o apóstolo Alexandre, se eu posso te ensinar algo. Tudo que eu aprendo hoje pela manhã, se eu tiver a oportunidade de pregar à noite, eu prego. Porque tudo que eu aprendo, eu lanço e semeio. Tudo. Eu não fico para mim. Eu já falei sobre o crente obeso e o crente fitness. O crente obeso é aquele que absorve tudo para ele. Ele fica só com ele. E o crente fitness é aquele que sempre está distribuindo alegria para as pessoas. Ele aprende e malha. Queima calorias. Eu falei João 16. João 16, versículo 7. Diz aí. Vamos até o versículo 11. João 16, versículo 7 até o versículo 11. Todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá. Quem está falando isso é Jesus. Todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou enviarei. Você está aqui comigo? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Uau! Você está pegando, você está lendo comigo? Você está vendo no molde da família, do ser humano, do indivíduo? Eu quero que você vá para essa perspectiva. Eu vou repetir o versículo 7 e o versículo 8 novamente. Preste atenção. Todavia vos digo a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador. Quem é o Consolador? Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, não virá a vós. Mas quando eu for, Jesus está falando, quando eu for, vou enviarei. Ou seja, eu vou com a conquista que eu fiz por vocês, e a partir do momento que eu chegar no Pai, o Pai descerá em espírito e tomará a terra, e fará isso aqui, ó. E quando ele vier, convencerá o mundo
do pecado. Presta atenção, não havia igreja evangélica, havia sinagoga, e havia uma luta da lei com a graça. Havia uma luta da conduta do homem que só vivia na carne. O homem jejuava e ficava nas esquinas. Jesus confrontou os fariseus dizendo: ei, você jejua, mas mostra para todo mundo que está jejuando. Você dá, mas mostra para todo mundo que você está dando. Ei, faça o que tua mão direita fizer, a tua esquerda não vai saber. Se você jejuar e ficar cansado, lave seu rosto, mas permaneça fiel ao Pai em pé. Uau! E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O Espírito Santo mostra a justiça, o Espírito Santo mostra o juízo, e o Espírito Santo mostra o pecado. Se coisas não estão dando certo para mim e para você, é porque nós precisamos ouvir o Espírito Santo mostrando o pecado, o juízo e a justiça. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo em nosso casamento, no meio da nossa família, mostrando os nossos erros, as nossas falhas, o nosso juízo, a nossa justiça e os nossos pecados. E precisamos pedir a misericórdia do Senhor todos os dias. Porque erramos. No 9 diz assim: do pecado, porque não creem em mim. Meu Deus, é dor. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podes suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, e ele vos guiará em toda a verdade. Meu Deus, tem crente aqui nesse lugar, meu irmão? Tem famílias cristãs aqui nesse lugar? Então dá um glória, dá um aleluia, dá um louvado seja o Senhor. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Tem crente nesse lugar? Dá uma salva de palmas para o Senhor essa noite. Uou! Você não está proibido de se expressar. Deixa teu irmão quieto, irmão. Você está num lugar de avivamento. E se uma palavra faz sentido para você, se todo mundo ficar quieto, o problema é deles. Mas você se move, sai pulando, joga a cadeira para o alto. O importante é que vá ser rema no teu coração. E ele continua falando assim, ó: ainda tenho muito a vos dizer, mas vos não podes suportar agora. Mas quando vier aquele que é o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não haverá de si mesmo, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Você pegou isso aqui ou não, crente? O Espírito Santo que você fala que fala com você, você fala que fala com você, o Espírito Santo, ele sabe de tudo. Ele sabe do que vai acontecer amanhã.
Ele sabe o que vai acontecer semana que vem. Ele sabe o que vai acontecer no ano que vem. Ele sabe o que vai acontecer. Ele fala contigo, sim ou não? E Jesus está dizendo aqui que Ele anunciará o dia do amanhã. Ele anunciará o que há por vir. Mas quando vier aquele que é o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele, o Espírito Santo, sempre vai mostrar que a verdade não está em Kardec, não está no Espiritismo, não está em outra religião, mas a verdade concreta e real está em Jesus Cristo, o Machia, aquele que ressuscitou diante dos mortos, aquele que é o pilar da tua família, da tua casa. Eu não sei você, mas glorifica a Deus, porque Ele está nesse lugar. Mas dirá tudo o que tiver de ouvido, e vos anunciará que há de vir. No 14, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Aleluia. É Jesus falando. É Jesus dizendo que o Espírito Santo vai te deixar íntimo, você e sua família dele. O Espírito Santo vai unir o seu marido a você, os seus filhos a você, a sua esposa a você, os seus filhos a você e a sua esposa. O Espírito Santo vai conduzir Jesus para fazer uma comunhão, uma conexão. Ele está na porta, está batendo, mas você não abre porque tua carne está gritando ainda. Tua carne está dizendo: ai, ai, tem que ser do que eu quero. Ai, ai, tem que ser do meu jeito. Se ele não fizer, se ela não fizer, se ela está com dor de cabeça, se ela está com enxaqueca, eu quero do jeito que eu quiser. Mas o Espírito Santo está dizendo que Jesus, quando entra, tudo acalma-te. Presta atenção aqui. Eles estavam indo de um lugar para um outro lugar, estavam num barco, Jesus e os discípulos. Jesus foi dormir, descansar. A chuva caindo aí. Tem gente aqui? Eu quero falar com você que crê. Os que não crê, tampa o ouvido. Mas é no momento que o barco da tua família, as ondas estão batendo. Desiste dele, desiste dela, desiste dele, desiste da tua família. As ondas vão bater, ó. Pau, 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 pau. E você vai dizer para tua mulher: tá, vai afundar tudo, eu não quero mais, não tá mais jeito. E você vai dizer para teu marido: não dá mais jeito, não tem mais jeito. Porque as ondas estão batendo, você está num barco. O barco é tua casa, o barco é tua família. Mas eu vou dizer uma coisa para você, e preste muita atenção. Se você for lá no fundo do barco, aonde ninguém está vendo, é no quarto do secreto. Jesus está lá deitado no quarto secreto. E quando você entra, fecha a porta, olha para a cama, Jesus vai estar deitado lá. E você vai falar com Jesus: ei Jesus, as ondas estão batendo, não tem mais jeito, eu não aguento mais ele, eu não aguento mais ela, eu não aguento mais meus filhos. Jesus vai levantar e vai dizer: acalma-te. Acalma-te. Naquele mesmo momento, as ondas vão cessar. E o barco, que estava quase indo a pique, estava quase afundando, vai tomar o prumo. E tudo vai ficar brando. E a paz vai reinar.
Mas enquanto você não for para o quarto de Jesus, fechar a porta e chamar e balançar a cama dele e falar: Jesus, me ajuda. Eu não consigo mais me relacionar com a minha esposa. Eu não consigo mais me relacionar com o meu esposo. Eu não consigo mais me relacionar com os meus filhos. As ondas vão se levantar e bater, bater, bater. No 15 diz assim: tudo quanto o Pai tem é meu. Jesus está dizendo: por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-ei, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não me vestes, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Jesus em todo momento está mostrando para os seus discípulos que nós precisamos praticar a justiça e confiar no Consolador. E eu digo para as famílias essa noite: confie no Espírito Santo. Se você fosse batizado no Espírito Santo mesmo, se você buscasse por Ele mesmo, você saberia o que está acontecendo. Às vezes, queridos, o pecado absorve energia. As nossas falhas, as nossas raivas, os nossos sentimentos absorvem energia. A energia que é fundamental para a nossa conexão com o Espírito Santo, para que nossos ouvidos ouçam o que Ele fala. E quando nós estamos com um problema tão grande, ou quando nós queremos fazer valer aquilo que nós falamos, nós consumimos muita energia. E realmente o Espírito Santo está falando em todo momento, mas nós não estamos prestando atenção. E aí tudo vai de ralo abaixo. É como você chegar no seu banheiro e tomar um banho, e você sentir a sujeira descendo. Assim é a energia que vai. O Espírito Santo em todo momento, como disse Jesus, está anunciando você para Deus, está conectando você a Deus. Mas agora, como eu resolvo isso, apóstolo? Você precisa de uma busca incessante pelo Espírito Santo. Você precisa mortificar a tua carne. É muito difícil para o homem querer a sua esposa e não ter. E é muito difícil para muitas mulheres querer ter o esposo e não ter. É muito difícil para um homem querer compartilhar com a esposa segredos e não poder. É muito difícil para a mulher querer falar com o marido, compartilhar segredos, dificuldades e não ter um ouvido amigo para ouvir. E nós somos seres humanos, corpo, alma e espírito, e a nossa mente, ela fica divagando em vários pensamentos, em várias dificuldades, em vários problemas. Uma coisa que é isso aqui, se torna isso aqui, porque o seu marido talvez não ouviu a sua voz quando você queria contar as suas frustrações. A sua mulher não ouviu a sua voz quando você quis contar as suas frustrações. Não há conversa, não há diálogo, não há o espírito nesse casamento, nessa família.
Garanto uma coisa, todas as palavras que eu falo no altar, elas cortam primeiro em mim. Porque eu sou conectado à palavra. E existem coisas que nós precisamos aprender como família cristã. Comunicação. É por isso que nós vamos começar agora, na lua nova, a abrir o Shabat na sexta-feira aqui. O Shabat, a abertura do Shabat é especial para a família. É um momento onde o marido coloca a capa. Esse talit que nós andamos aqui, ele coloca a capa sobre a sua esposa e ele ora abençoando a sua esposa. Do jeitão dele, da forma dele, ele abençoa a sua esposa, porque ele é autoridade sobre ela. É a hora que a mulher abençoa o seu marido, ela ora pelo seu marido. É um momento onde o casal traz os filhos para debaixo da tenda deles, da rupá deles, e abençoam os seus filhos, profetizando coisas extraordinárias. O acender das velas na Aviv vai ser algo extraordinário, vai ser algo conectado às famílias. Todo primeiro sábado era um sonho conectado a Deus que ardia no meu coração por muito tempo. E aprove a Deus trazer para o coração da minha esposa também, confirmar. Agora nós vamos acender as velas do Shabat. Toda primeira sexta-feira da lua nova, nós vamos acender. E nós vamos abrir o Shabat. E eu aguardo em um tempo recorde que toda sexta-feira nós possamos abrir o Shabat aqui. É um momento muito profético, é um momento de alinhamento, é um momento onde nós trazemos o Espírito de Deus para o nosso casamento, para a nossa família, onde nós vamos gritar: ah, mas aí você pode estar pensando, mas meu marido não é cristão. Por enquanto. Aí você pode estar pensando, mas minha mulher não é cristã, por enquanto. Aí você pode estar pensando, mas meus filhos não são cristãos, estão desviados, estão no tráfico, estão na prostituição, por enquanto. Porque a partir do momento que um pilar da sua família começar a entender as coisas espirituais e trouxer essas coisas espirituais para o seu casamento, querido, o inimigo não pode resistir àquilo que vem da luz. Diga uau, diga aleluia. Então, maridos, ouçam as suas esposas. Mulheres, ouçam os seus maridos. Conversem. Batam papo, conversem. Se o seu marido é ignorante, cara, deixa ele ser ignorante, mas fala as coisas com ele. Vai ter um momento que a ignorância dele vai parar, porque ele vai ver que a diferença, o problema está nele, porque não está em você. Continua falando, continua expondo as situações. Maridos, falem com as suas esposas, mesmo que elas não ouçam, mesmo que elas achem que você é repetitivo, continuem falando com elas. Porque vai haver um momento que você vai fazer ela entender que você está certo. E você vai fazer entender seu marido que você está certo. E coisas vão ali orquestrar e se alinhar através do Espírito Santo. Mas primeiro, busque no Espírito. Isso é para você também, Vitor, que vai casar. O marido é o cabeça da casa. Quando o marido está desalinhado, a casa está desalinhada. Olha aqui para mim. Quando o marido está desalinhado, então a responsabilidade do marido, do homem, do macho, é a maior de todas, irmão. Porque um Zé Mané que está desalinhado, ele desalinha toda a família. Um cara que não sabe se comunicar com a esposa, ele desalinha toda a família.
Ele traz frustração, porque o homem tem que fazer o que com a mulher? Amar. E o que a mulher tem que fazer para o homem? Obedecer. Tem um monte de mulher que quer casar, mas não quer obedecer, né? Mas a Bíblia diz isso. São princípios. Nós precisamos ter uma família estruturada. E só o Espírito, que é o Consolador, vai trazer justiça. Olha só. Um parquinho novo sempre é mais legal. Os brinquedos são novinhos. Mas depois o parquinho novo fica velho, irmão. Você vai brincar em todos os brinquedos do parquinho. Tá rindo, Alex? Tá rindo, né, Alex? Você tá rindo, né? Ou vai ter alguém aqui, pai? Cadê a Daniela? Daniela vai falar, não, pai, Daniela? Pai! Um barquinho novo é top. Dona Ana, não é verdade? Todo mundo gosta de brincar em parquinho novo, irmão. Todo. Só que o parquinho novo, você brinca um dia, brinca um mês, brinca um ano, ele vai ficar velho, você vai chegar, já sabia dessa brincadeira, já sabia dessa. Aí você se torna velho, aí você vai ver, poxa vida, o outro parque era legal pra caramba também. Só aqui que você vai ouvir isso, irmão, e acordar para a verdade. Amém? Então não fica mudando de parquinho não, não pense em mudar de parquinho não. Não pense em mudar de barco não, pense em consertar o barco que você está. Pense em organizar os brinquedos que você tem brincado. Pense em organizar a vida que você tem. Porque se você organizar hoje, irmão, você está aqui comigo? Não fica rindo, não dá atenção para Glaucia não. Olha lá, tua esposa é missionária, ó. Vou botar no banco. Está se gastando lá. Vai falar com ela? Vai botar ela no banco. Você está entendendo? Está entendendo? Então nós precisamos ter o Espírito Santo em nossa vida. Para esse sorriso e essa alegria que você está sentindo aí. Amém? Seja constante na tua vida, no seu matrimônio, na sua casa. Filhos vão dar problema, irmão. Filhos vão ser difíceis. O Leão está com 11 anos, daqui a pouco está com 12. A voz já está ficando mais grossa do que a minha. Mas eu estou preparado para o crescimento dele e os problemas que vão vir com o crescimento dele. Eu tenho que estar preparado para apoiá-lo, eu tenho que estar preparado para amar ele, eu tenho que estar preparado para coordenar ele. As dificuldades, porque ele é um cristão vivendo no mundo. Ele é um cristão vivendo no mundo. Como é que ele vai resistir ao mundo? Ele tendo um lar consolidado. Você está entendendo a responsabilidade do pai e da mãe, da família? Ele só vai resistir ao mundo, ele só vai vencer o mundo se ele vê no pai e na mãe dele pessoas fortes, pessoas consolidadas, pessoas que andam junto, pessoas que estão ali para qualquer parada. Ele vai vencer qualquer coisa, porque ele vai ter ideais, ele vai ter fundamentos, alinhamento, e ele vai dizer não quando tem que dizer não, vai dizer sim quando tem que dizer sim. E nós somos parte fundamental nisso. Eu quero que você se coloque de pé agora. Nós vamos fazer uma oração. Se você não estiver com a tua esposa, com o teu esposo aqui, você vai gritar o nome dele, dela na oração. Você vai falar alto. Eu disse que Jesus falou aqui na palavra.
que ele fez e o Espírito Santo veio consolidar. E ele chegou lá, sentou à destra do Pai, e o Espírito Santo veio para conectar tudo aquilo que Deus fez através do seu Filho a nós. Verdade, justiça, misericórdia. As ondas podem estar batendo na tua casa, mas hoje você veio guerrear. As ondas podem estar batendo no teu barco, no teu casamento, na tua família, nos teus filhos, mas hoje você veio guerrear. Porque hoje nós vamos ver o mar se acalmar. Nós vamos ver o mar se alinhar. Nós vamos segurar, vem aqui, amor. Vem aqui, você e Leão. Família, projeto de Deus. Da sua mãe, vem cá, amor. Do lado, fica do lado da sua mãe. Nós vamos ver a família. Projeto de Deus. Subindo na proa do barco. Olhando para as ondas. Aqui você pode estar vendo o apóstolo Alexandre, está vendo o apóstolo Úrsula e está vendo o Leão. Matéria. Mas no mundo espiritual, o leão da tribo de Judá está aqui, ó, à nossa frente. No mundo espiritual, nós clamamos que ele viesse me trazer concordância a ela e ela a mim, e ainda fazer o projeto que tem para fazer na nossa vida, que é alcançar a sua vida. Hoje, Deus está dando um diagnóstico nos céus para nossas famílias. E o diagnóstico que Deus dá dos céus para nós é: se mantenha em pé marchando, porque as ondas vão se acalmar, o seu barco não vai virar, não vai afundar. Hoje Deus dá um decreto para as famílias avivianas. Hoje Ele consolida o teu casamento, Ele consolida a sua aliança. Hoje Ele redobra atividades espirituais sobre a tua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua descendência. Hoje você vai glorificar o nome dEle, e você vai ver as ondas que se levantavam se acalmando diante dos seus olhos. Toda a dificuldade, todo o mal, tudo aquilo que se levantou contra você e contra a tua família, Deus está dizendo hoje: acalma-te, 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 porque o mar vai parar de bater no teu barco. Nós somos um país que somos banhados do norte, do sul, do leste e do oeste pelo mar. Nós temos rainhas dos céus que se levantam como serpentes do oceano, tentando destruir nas famílias os casamentos. Mas existe uma igreja que se alinhou ao propósito de Deus hoje. Existe uma igreja que vai se alinhar ao propósito de Deus hoje. Você é um homem que por acaso falhou com tua esposa em alguma situação. Hoje Deus está te dando um tempo novo. Você, mulher, que falhou com teu esposo em alguma situação em teu casamento, Deus está te dando um tempo novo. Em famílias que falharam de alguma forma, Deus está dando um tempo novo. Hoje nós vamos ver Deus agir dos céus. Hoje a águia vai ver mais longe, o leão vai rugir mais forte, o touro vai sentir a força de 1000 touros, e o homem vai clamar a Deus, e o Espírito Santo descerá sobre nós, porque buscaremos a Ele incessantemente. Se prepare para uma vida galardoada. Comece a orar agora em línguas aonde você estiver. Comece a falar o nome do teu esposo, da tua esposa.
Obaço de Candarai, Cerebandarabaço. Oh Deus, nós clamamos essa noite para um alinhamento das famílias da Vive, das famílias cristãs da terra. Nós clamamos, ó Pai, para que cesse a violência contra as crianças, contra os jovens, contra os nossos filhos. Os nossos filhos herdarão uma terra prometida. Pai, o nosso casamento será consolidado na rocha. Nós entendemos, Pai, que temos uma aliança contigo e o Senhor tem uma aliança conosco. E hoje, Pai, nós colocamos nesse fim de Shabat, nós colocamos a nossa família no teu altar, que o Cordeiro, que tem 7 olhos e 7 chifres e olhos de fogo, o Cordeiro escaneia nossas famílias, trazendo misericórdia, trazendo justiça e limpando-nos do pecado, da iniquidade, para que nós possamos olhar para o céu e ver que vem dos céus o nosso socorro. Alto guerreiro, agora fale com Deus nesse momento. Oh Deus, fale no nome do seu esposo, no nome da sua esposa, o nome dos seus filhos. Apresente no altar. Se você ficar melhor vindo aqui no altar, saia do teu lugar e venha para o altar. Ajoelhe aqui, apresente a tua família aqui. Alabanda, la selecai, alabás. Amém, 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 amém. Que as bênçãos se derramem até 1000 gerações da família e seus filhos e os filhos dos seus filhos. E as bênçãos se derrame até 1000 gerações das famílias e seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a presença se derrame por detrás, por diante, do teu lado. Aleluia! Ti, aleluia! Declare a vitória da sua família diante de Deus. E de noite, declare, declare, teu choro é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém, amém, a bênção se derrame até 1000 gerações da família e seus filhos e os filhos de seus filhos. E a bênção se derrame até 1000 gerações da família de seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia, e de noite, tua entrada e saída, do teu riso, do teu choro. Seja bênção derramada sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre meus filhos, sobre a minha descendência, em nome de Jesus, sobre a minha ajudadora, minha esposa, sobre meu filho, em nome de Jesus, que venha derramar sobrenatural em nossos casamentos, em nome de Jesus. Aleluia! Amém.
Se liga que Deus vai fazer agora nesse louvor. Continue, você que é casado, está com a sua esposa aqui, continue com a mão sobre ela. O inimigo tentou destruir tua família, tentou tirar você do foco, tentou tirar você da aliança. Não é o que Deus planejou. Levante do chão, Pega o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Canta, igreja. Para mim, e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é o luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, pega o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é teu. Para mim, e põe teu azeite em minha dor. Restitui, e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Eu quero ver pessoas adorando ao Senhor. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Restitui, Senhor. Fala, igreja, restitui. Restitui. Restitui, Senhor. Restitui as alianças, Senhor. Restitui os casamentos, Senhor. A unidade, a aliança, a fidelidade, o alinhamento ao céu, Senhor. Restitui a nossa harmonia, restitui a nossa família. Restitui, Senhor. Declare onde você estiver, Ele restituirá. Ele restituirá as famílias da terra. Ele restituirá as famílias da Vive. Ele restituirá as famílias de Itaipuaçu, as famílias de Maricá, do Rio de Janeiro, no Brasil. Restitui, Senhor. Portais estão sendo abertos essa noite de restituição, alinhamento. Não, Ele não
vai fracassar com a tua filha. Ele não vai fracassar com a tua aliança. Ele é e sempre será. Ele é e sempre será. A marca da promessa em tua vida, a marca da promessa em teu casamento. Declare forte teu coração. Ele está no barco, ele está na casa, ele está em tua casa, ele está em tua empresa, ele está em teu casamento, ele está restituindo Deus, restituindo Deus. Entregue as suas forças, entregue o controle a Ele, entregue o controle a Ele, entregue o controle a Ele, entregue o controle. E fez a promessa, é fiel pra cumprir. E fez a promessa, é fiel pra cumprir. Pega o controle e entregue nas mãos dele. É um ato profético essa noite. Você, mulher, entregue o controle do seu casamento a Deus. Você, homem, entregue o controle do seu casamento a Deus. Entregue a sua família a Deus. Entregue o controle dos seus filhos a Deus. Clame ao Espírito Santo por sabedoria. Clame para o Espírito Santo discernimento. Porque quando você fala todas as vezes com Ele, Ele vai te conduzir durante o dia a algo certo, algo correto. Oh, Senhor, então da manhã da massureda mais. Agora dê uma salva de palmas para o Senhor em nome de Jesus. Acenda as luzes aí, eu quero profetizar para você. Acende as luzes aí, por favor. Olha aqui para mim, você que é casado, você que é casada, você que tem filhos. Deus está dizendo para você: eu restituirei, eu demarcarei territórios e te colocarei junto em uma proporção grande. A sua família marcará uma geração, a sua família marcará. O seu casamento será exemplo para muitos outros casamentos. Seus filhos serão diagnosticados sábios nessa terra. Não vai haver no diagnóstico de doença, de malícia, de pobreza, de doença, de fraqueza, mas o diagnóstico que sairá de Deus para essa geração, para os seus filhos, será o diagnóstico de sabedoria, de inteligência, de proezas, milagres e maravilhas. Os seus filhos herdarão uma terra forte, porque estão sendo gerados por homens e mulheres fortes. O seu casamento sairá do 0 e entrará no 10, diz o Senhor. As alianças que foram feitas não vão haver necessidade de ter, mas a aliança que foi forjada no teu casamento com teu esposo e com teu casamento com a tua esposa, essa aliança vai te favorecer, vai te encher. Não vai haver necessidade de mais nada. Você vai ver os seus filhos com palavras sábias. Mulheres em seu ventre serão ventres proféticos, ventres que vão gerar profetas. Homens que do coração baterá
um tambor de guerra que vão favorecer as suas mulheres, as suas filhos e filhas. Vão ser os valentes que vão se unir à espada e ao escudo e não vão largar enquanto o inimigo não cair diante dos seus olhos. Homens que vão manter as suas famílias guardadas, protegidas, e vão lutar com todas as forças para que a sua esposa, os seus filhos estejam protegidos e guardados. Mulheres que vão guardar as suas casas, que vão ser colunas, que vão dar amor ao seu esposo, seus filhos, que vão estar ensinando aos seus filhos como devem caminhar. Famílias fortes, que mesmo na marcha do deserto, vão continuar prosperando e vão continuar crescendo, porque o foco dessas famílias é a terra prometida. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor e glorifica Ele.